Resident Evil 1 surgiu como um marco na trilogia original do PlayStation 1, estabelecendo-se como um jogo de terror profundamente inspirado no sucesso de Alone in the Dark. Ambientado em uma mansão assombrada com a temática de zumbis, o jogo introduziu mecânicas que definiram o gênero de survival horror. Um sistema de gerenciamento de itens com inventário limitado, o icônico e bojidatado modo de movimentação e combate em tanque e puzzles intrincados que exigiam uma exploração meticulosa. A escassez deliberada de munição e recursos ampliava a tensão, enquanto a aparição pontual de monstros como Hunters e Tyrant mantinha o jogador em constante alerta durante a gameplay. Uma das grandes inovações foi a possibilidade de escolher entre dois protagonistas, Chris Redfield, mais resistente em combate, ou Jill Valentine, que se tornaria uma das personagens femininas mais icônicas dos videogames, não só por suas habilidades, mas por seu desenvolvimento ao longo da saga, mostrando-se cada vez mais resiliente diante as ameaças da Umbrella Corporation. O jogo também tentou revolucionar cutscenes, mas a direção e a atuação precárias resultaram em cenas tão ruins que chegaram a virar memes, como o famoso Jill Sandwich. Detalhes sutis reforçavam a imersão. O estado de saúde do personagem afetava sua movimentação no jogo, fazendo-o segurar o estômago quando ferido ou arrastar-se lentamente quando estava à beira da morte. Aclamado pela crítica, Resident Evil 1 foi pioneiro em gráficos, atmosfera opressiva e design de som, consolidando o survival horror como um gênero dos videogames. Além de seu impacto nos jogos, a franquia ajudou a reviver o interesse de zumbis na cultura pop nos anos 90, influenciado até mesmo ondas de filmes do gênero nos anos 2000. Resident Evil 2 veio e elevou todos os elementos que consagraram o primeiro jogo a um novo patamar de excelência. A Capcom não apenas manteve a fórmula vencedora do survival horror, mas refinou cada aspecto de forma magistral. Dessa vez, os jogadores podiam escolher entre dois protagonistas icônicos, a Claire Redfield, a destemida irmã de Chris em busca de respostas, e Leon S. Kennedy, o novato policial que se tornaria um dos personagens mais carismáticos não apenas da franquia, mas de toda a indústria dos videogames. Sua jornada do idealismo ingênuo à dura realidade do surto biológico cativou milhões de jogadores pelo mundo. O cenário principal se desenrola na icônica delegacia de polícia de Raccoon City, um local repleto de segredos e passagens secretas que se tornaria tão marcante quanto a mansão Spacer do primeiro jogo. À medida que a história progride, os jogadores exploram áreas decadentes da cidade infestadas e finalmente adentram em um laboratório subterrâneo da Umbrella Corporation, revelando os horrores por trás de todo esse surto. A jogabilidade manteve a essência do original, mas com controles mais polidos e uma atmosfera ainda mais densa e opressiva, tudo que os jogadores amavam. A grande inovação desse jogo veio com o revolucionário sistema Zapping, que transformava completamente a experiência de rejogabilidade. Ao completar o cenário A com um dos personagens, desbloqueava-se o cenário B com o outro protagonista, mostrando eventos paralelos e oferecendo novas perspectivas da narrativa. Essa abordagem não apenas dobrou o conteúdo, mas criou uma rica teia de conexões na história, incentivando múltiplas jogatinas. Além da campanha principal, o jogo introduziu dois minijogos que se tornariam queridos pelos fãs. O The Fourth Survivor, um modo desafiador que colocava o jogador no papel de Rank, um soldado da Umbrella tentando escapar da cidade, e o peculiar The Tough Survivor, uma versão bizarra e difícil, onde se controlava um bloco de tofu armado apenas de uma faca. Essas adições demonstravam a versatilidade da fórmula Resident Evil, provando que se podia ir além mesmo do terror tradicional. A recepção foi esmagadoramente positiva, com o jogo sendo considerado por muitos o ápice da série de PlayStation 1. A combinação perfeita de atmosfera tensa, jogabilidade envolvente e narrativa cativante
solidificou o Resident Evil 2 não apenas como um sucesso comercial, mas como um marco cultural que influenciaria toda uma geração de jogos de terror. Sua importância foi tão grande que, anos depois, serviria como base para um dos remakes mais aclamados da história dos videogames, provando que sua fórmula permanece hoje atemporal. Então veio o lançamento de Resident Evil 3 Nemesis, representando um marco especial na franquia, sendo para muitos, incluindo eu, o título mais memorável da era PlayStation 1. O jogo coloca os jogadores novamente na papel da icônica Jill Valentine, que agora está tentando desesperadamente escapar de Raccoon City, completamente devastada pelo T-Virus, enquanto é perseguida pela mais aterrorizante criação da Umbrella, o Nemesis. Diferente dos jogos anteriores, Resident Evil 3 adotou um ritmo mais acelerado e orientado para a ação, refletindo o caos de uma cidade inteira em colapso. O jogo manteve a estrutura básica da série, fundos pré-renderizados com ângulos de câmera fixo e modelos em 3D, mas introduziu inovações significativas. O sistema de esquiva, que permitia a Jill Valentine desviar de ataques com o time certo, adicionou uma nova camada de habilidade ao combate. Os cenários urbanos, incluindo ruas destruídas, lojas saqueadas e a estação de metrô abandonada, mostravam uma escala e variedade nunca antes vistas na série. A grande estrela era sem dúvida o Nemesis, uma evolução assustadora do conceito do Tyrant do Resident Evil 2. Diferente dos inimigos comuns, o Nemesis aparecia em momentos aleatórios, perseguindo Jill implacavelmente através de cenários. Suas aparições súbitas, acompanhadas pelo grito gutural de Stars, criavam alguns dos momentos mais tensos da franquia. Resident Evil 3 dava um medo absurdo de ser jogado. O fato dele poder correr, usar armas e até mesmo pular na frente do jogador quebrava totalmente os padrões estabelecidos pelos zumbis, lentos que os jogos anteriores apresentavam. Apesar do sucesso comercial e crítico, com merecidos elogios especialmente direcionados aos gráficos detalhados e à presença marcante do Nemesis, o jogo recebeu algumas críticas por sua duração mais curta em comparação a Resident Evil 2. No entanto, a adição do modo Mercenários, após completar a campanha, adicionou algumas horas extras de diversão para os jogadores, estabelecendo as bases para o que se tornaria um dos jogos mais populares da série Resident Evil. Cronologicamente, a história de Resident Evil 3 começa 24 horas antes dos eventos de Resident Evil 2, oferecendo uma perspectiva diferente do mesmo desastre biológico. Essa abordagem criou uma rica interconexão narrativa entre os jogos, mostrando como diferentes personagens lidaram com a mesma catástrofe. A combinação de ação intensificada, terror psicológico e um antagonista memorável fez Resident Evil 3 Nemesis não apenas um excelente jogo de terror, mas uma experiência única que deixou uma marca indelével na história dos videogames. Resident Evil Code Veronica marcou a transição da série para a sexta geração. Expandindo a narrativa além de Raccoon City, acompanhamos Claire Redfield, que foi capturada ao investigar a Umbrella em Paris e enviada a uma ilha penal, a de Rockfort, onde um novo surto viral inicia seu pesadelo. O jogo introduziu gráficos 3D em tempo real, abandonando os fundos pré-renderizados, e aprofundou a lore da série com os misteriosos irmãos Ashford e o retorno triunfal de Abash Wesker. A jogabilidade clássica ganhou novidades como mira em primeira pessoa e um sistema de armas duplas. Embora seja o título menos lembrado na franquia de títulos principais, Code Veronica foi crucial para desenvolver a mitologia da franquia, servindo como uma ponte entre a era clássica e as futuras inovações da série. Sua história sombria e personagens complexos mantêm seu status como um capítulo essencial para os fãs mais dedicados. Então foi lançado Resident Evil 4, que marcou uma revolução tão impactante quanto controversa para a franquia. Quando a sexta geração de consoles surgiu, a Capcom ousou reinventar completamente a fórmula que havia consagrado a série. O resultado foi um dos jogos mais aclamados da história, e também o mais paradoxal da saga.
Acompanhamos novamente Leon S. Kennedy, agora um agente especial experiente em uma missão aparentemente simples: resgatar Ashley Graham, filha do presidente dos Estados Unidos, sequestrada em uma remota vila espanhola. O que começa com a aparição de resgate rapidamente descamba para um pesadelo de proporções bíblicas, com Leon enfrentando hordas de ganados, não mais zumbis, porém humanos, controlados por um parasita chamado Las Plagas. A reaparição da sempre misteriosa Ada Wong adiciona mais camadas de intriga narrativa, que mescla muita ação cinematográfica com elementos de horror Lovecraftianos. A jogabilidade foi completamente transformada em relação aos títulos anteriores. Os controles em tanque foram substituídos por um sistema ágil e preciso, com a inovadora câmera sobre o ombro que se tornaria um padrão na indústria. A mira laser permitia uma precisão quase cirúrgica. Podíamos derrubar inimigos com tiros nas pernas e fazê-los soltar armas com disparos nos braços. Os comandos contextuais introduziram interações dinâmicas com o ambiente, como chutar escadas, saltar janelas ou desviar de ataques fatais em eventos de Quick Time. O sistema de combate era uma obra-prima de design. Cada encontro com os ganados em áreas abertas parecia um quebra-cabeça tático. Devíamos posicionar Leon estrategicamente, gerenciar munições escassas e usar o ambiente a nosso favor. As batalhas contra os chefes como El Gigante ou o horrível Verdugo permanecem entre as mais memoráveis de toda a série. No entanto, essa revolução veio com um custo. O terror atmosférico dos jogos clássicos deu lugar a um ritmo mais acelerado e orientado para a ação, embora tivesse momentos genuinamente assustadores, como a primeira aparição dos regeneradores. Muitos fãs sentiram falta da atenção claustrofóbica da mansão e laboratórios da Umbrella. A substituição de zumbis pelos ganados, embora funcional na narrativa, afastou-se de um pilar fundamental da identidade da série Resident Evil. O sucesso foi estrondoso, inúmeros prêmios de jogo do ano, vendas excepcionais e influência duradoura no design de jogos em terceira pessoa, mas o legado de Resident Evil 4 é mais complexo. Ao mesmo tempo que salvou a franquia da estagnação, iniciou uma crise de identidade que levaria anos para ser resolvida. Seu DNA de ação intensa contaminaria os próximos títulos, culminando nos excessos de Resident Evil 5 e 6. Ainda assim, quando revisitado, hoje, Resident Evil 4 permanece uma obra-prima, um jogo tão bem executado que sua qualidade transcende até mesmo os desvios da fórmula original, uma prova de que, às vezes, romper com tradições pode ser algo realmente extraordinário. Resident Evil 5 veio e representou uma mudança radical na direção da franquia, sendo o primeiro título principal desenvolvido especificamente para o cooperativo entre dois jogadores. Ambientado 5 anos após os eventos de Resident Evil 4, o jogo coloca Chris Redfield, agora um membro da BSAA, em uma missão no continente africano para impedir o tráfico de armas biológicas pelo mercenário Ricardo Irving, acompanhado pela agente Shiva Lomar. Chris descobre uma população local sendo transformada em magins, uma espécie de nova variante das Las Plagas. A jogabilidade manteve a perspectiva sobre o ombro de Resident Evil 4, mas com ênfase total na ação em dupla. Os jogadores precisavam coordenar ataques, compartilhar recursos e proteger um ao outro, em situações cada vez mais intensas. Tecnicamente impressionante para sua época, o jogo oferecia gráficos detalhados e set pieces cinematográficos, incluindo uma batalha memorável contra um Wesker superpoderoso. No entanto, essa evolução veio com um custo significativo. A atmosfera de survival horror foi quase completamente substituída por sequências de tiroteio frenéticas e chefes exagerados. A necessidade constante de cooperação, embora inovadora, limitava a sensação de isolamento e vulnerabilidade que definiram a série. Enquanto como jogo de ação Resident Evil 5 funciona até bem, especificamente em co-op online, como título de Resident Evil,
falhou em capturar a essência de terror que foi o motivo de consagração da franquia. Apesar das críticas dos fãs mais tradicionais, Resident Evil 5 teve seus méritos inegáveis. Apresentou personagens marcantes como Shiva, expandiu a lore e entregou alguns dos momentos mais épicos da série até então. Seu legado é paradoxal, embora nem de perto tão grandioso como o do Resident Evil 4. Um excelente jogo de ação cooperativa que, ironicamente, pode ter sido prejudicado justamente por carregar o nome de Resident Evil, criando expectativas que escolheu deliberadamente não atender. E a sequência Resident Evil 6 representou o ápice da crise de identidade da franquia, levando ao extremo todas as tendências de ação que começaram em Resident Evil 4, talvez até no Resident Evil 3. O jogo ofereceu uma estrutura ambiciosa, com 4 campanhas interligadas protagonizadas por personagens icônicos. Leon S. Kennedy, envolvido em um surto viral em uma universidade, Chris Redfield, agora lidando com traumas do passado em meio a operações militares, Jake Miller, o filho de Wesker em uma jornada de redenção, ao lado de Sherry Birkin, e, por último, Ada Wong, cuja campanha desvendava todos os fios por trás da conspiração presente na narrativa do jogo. Apesar do escopo grandioso e da produção técnica com algumas características impecáveis, Resident Evil 6 falhou em equilibrar seus elementos. Cada campanha adotava um tom radicalmente diferente, do horror mais tradicional de Leon à ação militar de Chris, resultando em uma experiência muito fragmentada. Os controles, embora fluidos, priorizavam elementos acrobáticos e combates corpo a corpo que pouco lembravam a atenção dos jogos clássicos. A narrativa, repleta de viravoltas absurdas e vilões que se transformavam em criaturas cada vez mais exageradas, como o memoravelmente ridículo Ustanak, beirava uma autoparódia. O cooperativo online funcionava bem e tornava o jogo minimamente aprazível, mas à custa de qualquer resquício de terror. O jogo parecia mais interessado em competir com franquias como Call of Duty do que honrar suas próprias raízes. Embora vendesse bem, Resident Evil 6 deixou claro que a série havia perdido totalmente seu rumo, um alerta que levaria a Capcom a repensar completamente suas abordagens nos títulos seguintes. O legado de Resident Evil 6 é de um experimento falho, cujos erros foram cruciais, mesmo que seja para uma posterior reinvenção da franquia. E então a sequência Resident Evil 7 Biohazard marcou uma reinvenção radical para a franquia, sendo o primeiro título principal a adotar a perspectiva em primeira pessoa. Ambientado em uma sinistra plantação na Louisiana, o jogo nos coloca no papel do Ethan Winters, um homem comum em busca de sua esposa desaparecida. A jogabilidade retorna às raízes do survival horror, com um inventário limitado, poucos recursos e uma atmosfera opressiva, na casa dos Baker, uma família disfuncional transformada por uma infecção bacteriana. Os mofados, substitutos dos tradicionais zumbis, apresentavam um design verdadeiramente visceral e movimentos perturbadores. Apesar da jogabilidade sólida e dos elogios à imersão, especialmente em sua versão VR, muitos fãs criticaram a desconexão total com o universo estabelecido da série, a ausência de personagens icônicos e a mudança no tipo de ameaça biológica fizeram Resident Evil 7 parecer mais um spin-off do que um jogo da franquia principal. O maior problema de Resident Evil 7 para mim está na mudança de protagonista. Trocamos agentes treinados por um civil vulnerável, forçado mais a fugir do que lutar. O jogo claramente se inspira em franquias como Outlast, onde a impotência é a regra. Essa abordagem intensifica realmente o terror, mas se afasta da essência de Resident Evil, que sempre equilibrou medo com capacidade de reagir, mesmo que com recursos limitados. O resultado é um bom jogo de terror, mas que fica ainda distante de valores clássicos da franquia. Outro problema é a ameaça biológica do jogo, que parece apenas ter um verniz científico, sem consistência e profundidade que caracterizavam a lore tradicional da franquia.
E na sequência veio Resident Evil 8 Village, que continuou a jornada do Ethan, agora em um cenário gótico inspirado no folclore europeu. A introdução de elementos sobrenaturais como vampiros e lobisomens, ainda que justificado pela pseudociência da série, afastou-se ainda mais da identidade original, enquanto o jogo oferecia sequências memoráveis, como o Castelo da Lady Dimitrescu, que é a melhor parte do jogo, e a jogabilidade polida, sua narrativa extravagante e o foco excessivo em ação frenética deixaram muitos fãs questionando se a série havia perdido completamente seu rumo. Resident Evil 7 e 8, apesar de tecnicamente competentes, representaram um afastamento significativo dos elementos que originalmente definiram Resident Evil. A transição para um horror pessoal em primeira pessoa e a incorporação de elementos fantásticos criaram uma identidade nova, mas muito controversa para a franquia, dividindo a base de fãs entre os que apreciaram a inovação e os que sentiram a falta da fórmula clássica. A crise de identidade da franquia Resident Evil havia atingido seu ápice após 5 títulos que cada vez mais se distanciavam da fórmula original. De Resident Evil 4 a 6, depois com sua guinada radical do 7 e Village, a série parecia ter perdido completamente sua essência, aquela mistura perfeita de horror claustrofóbico, gestão de recursos e puzzles intrincados que definiram os clássicos do PlayStation 1. Como fã que acompanhava a série desde o início, cheguei a considerar, em um momento de nostalgia extrema talvez, que a única solução fosse um retorno radical às origens, trazer de volta os controles em tanque ultrapassados, os cenários pré-renderizados e aquela mansão Spencer que tanto marcou a nossa infância. Mas a salvação da franquia veio de outra forma, não através de um revival nostálgico seco, mas sim nos remakes magistrais de Resident Evil 2 e 4, e em menor escala do Resident Evil 3. A Capcom demonstrou uma sabedoria impressionante a entender que os fãs realmente queriam. Não era uma réplica exata dos jogos antigos, mas sim a preservação daquela essência survival horror adaptada aos padrões modernos e muito bem polida. Quando foi lançado, o Resident Evil 2 Remake se consolidou como um marco na indústria dos jogos. Recebendo aclamação unânime da crítica e do público, a transição da câmera fixa para uma perspectiva em terceira pessoa sobre o ombro foi executada com maestria, mantendo a atmosfera tensa do original enquanto modernizava a jogabilidade. Os gráficos impressionantes da nova engine trouxeram Raccoon City à vida, com detalhes nunca antes vistos, desde os corredores sombrios da delegacia até os laboratórios subterrâneos da Umbrella. O Mr. X ou Mr. X, agora perseguindo o jogador em tempo real, tornou-se uma das adições mais memoráveis, elevando a tensão a níveis estratosféricos. Com milhões de cópias vendidas, o jogo não apenas superou o original em vendas, mas em muitos aspectos qualitativos, prova definitiva de que um remake pode honrar e até mesmo superar seu material de origem, quando feito com cuidado e respeitos demonstrados pela Capcom. E então veio o Resident Evil 3 Remake, que por outro lado representou uma oportunidade parcialmente perdida. Enquanto mantinha a excelência técnica da nova engine e a jogabilidade polida de seu predecessor, o jogo pecou por decisões questionáveis. A campanha é bem enxuta, com duração consideravelmente menor do que era esperado, o que foi alvo de críticas. Elementos icônicos como a escolha de rotas foram omitidos, enquanto Nemesis, maior fonte de sucesso do jogo, outrora um perseguidor implacável, foi reduzido a encontros scriptados e bem menos impactantes. A transformação precoce do antagonista em criaturas cada vez mais grotescas tirou parte do terror psicológico que o caracterizava. Embora ainda seja um jogo muito competente em termos técnicos e com momentos de brilho, a sensação geral é de um produto apressado, que não recebeu o mesmo nível de cuidado e atenção que tornou o Resident Evil 2 Remake tão especial. A decisão de focar excessivamente em sequências de ações lineares, em detrimento da exploração e tensão meticulosa que definiram o original, deixou muitos fãs decepcionados com o que poderia ter sido uma coroação da trilogia de remakes.
E então Resident Evil 4 Remake surgiu como a consagração definitiva da arte dos remakes. A Capcom realizou aqui um feito muito raro: pegar um jogo já considerado praticamente perfeito e não apenas atualizá-lo, mas efetivamente dar um upgrade em quase todos os aspectos. Os visuais, redesenhados na nova engine, trouxeram uma atmosfera palpavelmente mais sombria e tensa, com cenários rurais da Espanha ganhando uma textura de autenticidade assustadora. Os personagens, especialmente Leon e Ashley, receberam maior profundidade emocional e desenvolvimento, que talvez até faltasse no original, enquanto Luis e o Mercador se transformaram ainda mais carismáticos com suas falas e narrativas. A jogabilidade moderna é um dos pontos onde o remake mais brilha. A adição do movimento enquanto atira, o sistema de bloqueio com faca e os contra-ataques transformaram o combate em uma experiência mais tática e gratificante. O inventário expandido, com um sistema de criação de itens, oferece mais flexibilidade estratégica. As missões secundárias espalhadas pelo mundo do jogo incentivam a exploração meticulosa de cada área. Notavelmente, o jogo conseguiu intensificar os elementos de terror, as sequências verdadeiramente aterrorizantes e mais ameaçadoras do que nunca. O que mais impressiona com o remake é como ele mantém a essência do original enquanto corrige suas poucas fraquezas. Cenas desnecessariamente bregas foram suavizadas, a progressão de Ashley foi melhorada e até a ilha final, frequentemente criticado no original, ganhou um fluxo mais coeso. A atenção aos detalhes é impressionante, desde a física realista das capas dos inimigos até os pequenos ajustes na trilha sonora que amplificaram a atenção. É difícil apontar falhas significativas, talvez o único defeito seja não ser tão revolucionário quanto o original em 2005, mas isso seria uma crítica injusta, talvez até mesmo anacrônica, já que o contexto histórico é completamente diferente. O que temos aqui é uma versão definitiva de um clássico, um jogo que honra seu legado, enquanto o eleva a novos patamares. Resident Evil 4 Remake não é apenas um dos melhores jogos da geração, é um masterclass em fazer remakes, demonstrando que mesmo as obras mais consagradas podem ser aprimoradas quando são tratadas com respeito e criatividade adequados. A jornada dos remakes de Resident Evil revelou um caminho dourado para o futuro da franquia. Ao reinventar os clássicos 2 e 4, a Capcom não apenas alcançou o sucesso comercial e crítico estrondosos, mas redescobriu a essência que fez a série brilhar por anos. E, o mais importante, demonstrou como essa fórmula poderia ser adaptada para os padrões modernos. Os remakes provaram que o verdadeiro coração de Resident Evil nunca esteve nos controles em tanque ou nos ângulos de câmera fixa por si só, mas na combinação perfeita entre terror atmosférico, gestão estratégica de recursos e narrativas cativantes. O equilíbrio magistral alcançado nesses remakes, especialmente no caso de Resident Evil 4, mostra o caminho a seguir. Ação dinâmica sim, mas sempre contrabalanceada por elementos de tensão e terror. Gráficos de última geração, sem abandonar a atenção meticulosa ao design de som e iluminação, que cria toda uma atmosfera. Personagens carismáticos e bem desenvolvidos, inseridos em histórias que respeitam a mitologia da série. Esse é o padrão que os fãs de Resident Evil esperam para os próximos capítulos da franquia. Os excessos de Resident Evil 5 e 6 e até mesmo os desvios experimentais de Resident Evil 7 e 8 podem agora serem deixados para trás. A fórmula está lapidada, o terror que faz o coração acelerar, a ação que exige estratégia e uma narrativa que entrelaça o pessoal com o global. Se a Capcom continuar nessa direção, imposta pelos remakes, mantendo o respeito pelas raízes, enquanto inova com cuidado, o futuro de Resident Evil parece mais promissor do que nunca. Os remakes não apenas trouxeram nostalgia bem executada, foram a redescoberta da alma da franquia e seu mapa para as próximas décadas. Stars. E você aí, é fã de Resident Evil? Acha que a Capcom finalmente aprendeu a lição e vai continuar no caminho aberto pelos remakes? Deixa seu like para ajudar o canal, se inscreva se ainda não for inscrito e comenta qual é o seu Resident Evil favorito. Meu muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço.